1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler novamente o versículo 8 e o versículo 9. Já foi feita a leitura de todo o parágrafo, do verso 8 ao 12 e também do 13 ao 22. Vamos repetir a leitura dos versos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Meus diletos irmãos, nós estamos de volta à nossa série de mensagens que há 2 anos iniciamos, denominada de exposição na primeira carta do apóstolo Pedro. Essa já é a 40ª mensagem dentro deste livro. Estamos no capítulo 3 e nesse contexto, para você entender, desde o capítulo 2, então versículo 9, o apóstolo Pedro estabelece qual é a posição que a igreja ocupa. Ele diz que a igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e aponta para o propósito deste povo: proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é, pois, o propósito da existência da igreja. Deus estabeleceu um povo para si, um povo que proclamaria as virtudes dele, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. Estabelecendo então este povo que é denominado igreja. A partir então do versículo 11 do capítulo 2, o apóstolo Pedro nos apresenta uma série de instruções para uma postura correta do cristão nos mais diversos relacionamentos. Ele instrui os seus leitores sobre qual deve ser o comportamento adequado sobre o relacionamento com aqueles que ainda não são cristãos. Isso nos versos 11 e 12. Nos versos 13 a 17, o apóstolo Pedro instrui sobre qual deve ser o comportamento adequado do cristão diante das autoridades instituídas. E então, dos versos 18 a 24, como deve ser o comportamento, o relacionamento entre senhores e servos, ou servos e senhores. Então, no capítulo 3, dos versos 3 a 7, que foram as nossas últimas mensagens, o apóstolo Pedro instrui sobre qual deve ser o comportamento adequado de um marido, o comportamento adequado de uma esposa, o comportamento adequado entre os cônjuges cristãos. E então nós chegamos diante do texto que temos hoje para considerar, no versículo 8. Observe que nos versículos de 8 a 12, Pedro está fechando a argumentação que ele vem desenvolvendo desde o capítulo 2, versículo 11, sobre qual deve ser o comportamento adequado do cristão diante das mais diversas classes, não crentes, autoridades instituídas, senhores e servos, entre marido e mulher. Então observe que a base que Pedro usa, ou a forma como ele aponta a partir do versículo 8, é uma base conclusiva, não uma conclusão do livro propriamente dito, mas uma conclusão do argumento que ele vem estabelecendo desde o versículo 11. Ele abre o parágrafo dizendo, finalmente, ou seja, depois de todas as instruções relacionadas ao comportamento adequado diante das mais diversas classes, o apóstolo Pedro quer encerrar a sua argumentação e, em primeiro lugar, ele destaca o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, ou como traduziu a versão corrigida, e eu diria que a versão corrigida foi mais feliz na sua tradução, coloca e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, sede todos de um mesmo sentimento. E expressa melhor, porque a ideia da palavra original aqui é
desenvolver um sentimento comum, ter um mesmo parecer, um mesmo modo de pensar, é estar de acordo, sendo que esse mesmo parecer ou estar de acordo possui uma origem que é interna, origina-se no íntimo do nosso ser. Ter o mesmo sentimento ou ser de igual ânimo fala de algo que brota no íntimo do coração. E esse sentimento que brota no íntimo do coração é possível aos cristãos por causa do vínculo da fé comum que estes possuem. É possível ser de igual ânimo, ter um mesmo sentimento, estar de acordo. Por quê? Por causa do vínculo na fé comum que nós possuímos. Assim, a nossa fé comum deve nos proporcionar um mesmo sentir por causa da ligação que nós possuímos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Fomos alcançados por essa fé comum. Em outras palavras, então, a nossa fé deve nos proporcionar esse mesmo sentir. O que Pedro está destacando aqui, queridos, é o que denominamos de unidade entre os cristãos. Irmãos, a unidade é um elemento essencial à nossa comunhão como irmãos em Cristo. Eu diria que a saúde espiritual de uma igreja perpassa pela unidade que essa desfruta. Logo, uma igreja local que não tem desenvolvido a unidade é uma igreja enferma, cujos membros precisam reconsiderar sua postura, para então refletir a unidade que é advinda do vínculo comum da fé em Cristo que estes possuem. Se uma igreja não tem a marca da unidade, precisa reconsiderar a sua postura, a sua posição, a fim de então expressar esse vínculo da fé comum que o Senhor nos concedeu. Irmãos, eu diria que talvez seja melhor partirmos de um princípio definitivo sobre o que é unidade. O que você entende por unidade? Porque é isso que Pedro está expressando ao dizer, sede todos de igual ânimo, tende um mesmo sentimento. Amados, unidade entre os cristãos é a disposição e o empenho para serem um, apesar da adversidade que nos envolve. Nós somos muitos, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes. Mas essa diversidade que compõe a igreja que o Senhor estabeleceu, precisa empenhar-se. A igreja precisa esforçar-se para, apesar da diversidade, ser um. Isto é unidade. Unidade entre os cristãos é a disposição e empenho para ser um, apesar da diversidade. Amados, as Escrituras nos descrevem como sendo uma combinação de membros diversos. As Escrituras usam a figura de um corpo para descrever o que é a igreja. E um corpo possui diversos membros. É isso que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 12, verso 12. Ele diz: o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem quantos corpos? Um só corpo. Antes mesmo do início da igreja, deixe-me destacar que na oração chamada sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus já orou pela nossa unidade, pela unidade da igreja. Ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus já orou pela nossa unidade, então consideremos a importância da unidade entre nós.
Ele orou tendo em vista isso. E observe um detalhe interessante nessa oração de Jesus. Ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Observou esse pequeno detalhe, mas que é sobremodo importante. O que nós temos, amados, é que ao projetar a igreja desde a eternidade, Deus estabeleceu refletir em nós, na igreja, a união da Trindade. Desde a eternidade, ao projetar a igreja, Deus estabeleceu refletir a união da Trindade em nós, e isso é simplesmente fantástico. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se constitui uma unidade eterna. E nesse sentido, nós temos três pessoas distintas, mas que compõem um só Deus, e isto é unidade. É evidente que por causa do pecado, a igreja enfrentará séria dificuldade para expressar a harmonia que a Trindade possui ao estabelecer a unidade. Isso porque o pecado trouxe para a igreja, trouxe para nós individualmente, o egoísmo, trouxe o orgulho, trouxe a soberba e outras mazelas mais que implicam diretamente em grandes adversários contra a unidade. Porque essas mazelas geram discórdias insensatas. O egoísmo, a soberba, o orgulho gera partidarismo, gera também divisão. Então a igreja enfrenta uma séria adversidade contra a unidade, porque este ambiente aqui é sobremodo propício para a divisão, para a discórdia. Por quê? Por causa do pecado que está em nós. Nosso coração possui essa inclinação para o egoísmo, para o orgulho, para a soberba, que são inimigos diretos da unidade. É por isso então que eu diria que a unidade requer de nós empenho. A unidade requer de nós esforço. A unidade requer de nós compromisso com o propósito que Deus tem para nós, de sermos um. Assim, amados, consideremos. Se queremos ser uma igreja com a marca da unidade, nós precisamos individualmente nos empenhar. Precisamos individualmente nos esforçar e termos um compromisso com o propósito que Deus estabeleceu para sermos um. Uma igreja marcada pela discórdia, uma igreja que é marcada pela divisão, é uma igreja que não está refletindo a unidade da Trindade. É uma igreja que está desconsiderando o propósito que Deus estabeleceu para ela. É uma igreja, eu diria, correndo sério risco de ser descrita como a igreja de Sardes o é em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Jesus disse: tens nome de quem vives e estás morta. Assim é uma igreja marcada pela discórdia, pela divisão, porque não reflete a unidade do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho. Amados, ao meditar nesse aspecto, enquanto eu escrevia esse sermão, eu fiquei pensando naqueles que poderíamos denominar de pivôs, cabeças, mentores de divisão na igreja. Pessoas que por vezes, movidas pelo egoísmo, movidas pelo orgulho, movidas pela soberba, movidas pelo partidarismo, estabelecem linhas divisórias na comunhão da congregação. Às vezes uma pessoa, às vezes duas ou três. Alguns se aproveitam da chamada popularidade que possuem na igreja. Outros usam da posição que ocupam, são líderes. E isso pode ser um pastor, ou mesmo um diácono, ou outro líder qualquer. Outros querem se aproveitar do tempo extenso que possuem na igreja e usam tudo isso para lutarem naquilo que denominam de ser uma batalha santa. Ao menos percebem que estão, na verdade, lutando em causa própria. Tais pessoas não estão interessadas na unidade da igreja, mas em estabelecer os seus desígnios
pessoais. O egoísmo os dominam e eles não percebem. Não estão interessados em ajuntar, muito mais em espalhar. Caso a sua visão egoísta não seja estabelecida, ele se constituirá então um pivô, um mentor, um cabeça de divisão na igreja. Tais pessoas se põem como sendo justiceiros de Deus. Eles levantam-se em assembleias, fazem acusações e se consideram intocáveis. Entretanto, seus argumentos são desprovidos de piedade e espiritualidade. Suas armas são carnais. Eles estão iludidos, com corações endurecidos, se apresentando como justiceiros de Deus, como se Deus precisasse deles. Quase sempre essas pessoas conseguem uma plateia para os seguir, e essa plateia costuma segui-los de perto. São pessoas que absorvem a visão egoísta de um ou mais indivíduos e se tornam cegas. E muitas vezes tal indivíduo, juntamente com a sua plateia, entende que a igreja não merece a presença deles, e então o que fazem? Decidem abandonar a congregação, ir para outra igreja, ou mesmo fundar uma igreja própria, e quase que via de regra, o cabeça, o mentor, costuma ser colocado como líder e estabelecido como pastor. E assim, amados, surgiram e ainda têm surgido muitas denominações com base na quebra da unidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. São assassinos da unidade da igreja. Indivíduos que quebram a paz de uma congregação, que promovem um ambiente sobremodo hostil de guerra fria. Deus tratará tais pessoas, que impedem que a igreja seja de igual ânimo, que impedem a igreja de ter um mesmo sentimento. Irmãos, eu apelo em nome do Senhor, não aconteça isso entre nós. Não haja entre nós, não seja eu, não seja você, assassino da unidade da igreja, porque Deus tratará. Pela graça de Deus, irmãos, o meu apelo não é um recado indireto, movido por alguma circunstância que esteja acontecendo. Se você é um daqueles que pensou, rapaz, o que está acontecendo que o pastor está falando sobre isso? Eu estou apenas partindo do texto que diz que devemos ser todos de igual ânimo, termos um mesmo sentimento, unidade. Então eu dou graças a Deus porque não estou mandando um recado para ninguém. O meu apelo tem em vista a prevenção. Não seja eu, nem você, assassinos da unidade. Não estabeleçamos batalhas pessoais. Antes, foquemos na batalha pela fé, como por exemplo, Judas destaca. Ele diz, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 3 da carta de Judas. A nossa batalha não é uns contra os outros. A nossa batalha é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então tenhamos cuidado para não estabelecer trincheiras no seio da congregação do Senhor. Não seja eu um pivô de divisão, não seja você um pivô de divisão. Não sejamos assassinos da unidade, sejamos antes ministros da paz. Esforcemo-nos por preservar a unidade que Deus requer de nós, e para a glória dele, nós temos desfrutado em nossa congregação. Isso é uma bênção. Não querer saber o que é estar em uma igreja com um ambiente hostil, um ambiente cuja unidade é quebrada. Isso é terrível. Eu já usei essa ilustração e vou repeti-la aqui. Um irmão saiu desta igreja, viajou porque passou em um concurso, foi estudar, foi transferido do seu concurso para outro lugar, para trabalhar. Chegando lá, foi congregar. Ele ligou para mim, pastor, pelo amor de Deus, eu fui numa igreja esse final de semana. O pastor começou a pregar, o irmão levantou e disse, pastor, o senhor está falando de mim?
Porque o senhor não trata comigo logo pessoal? E o pastor dizia duas, o irmão dizia três, se levantou outro para defender o irmão, para defender o pastor, na hora do culto. Terminou o culto, o pastor procurou o irmão, porque viu que ele era visitante, perguntou quem ele era, quis dar as boas-vindas. Então disse: meu irmão, perdoe-nos aí o que está acontecendo aqui, é porque está acontecendo um problema sério aqui. Estamos tentando resolver aí um problema sério, está uma discussão muito feia, nos perdoe, volte próximo culto, quarta-feira vamos ter culto de oração. E aquele irmão disse: tudo bem, pastor. O irmão disse para mim: pastor, eu disse a ele que eu ia, mas eu sou sincero, pastor, não piso naquele lugar nunca mais. Por causa do clima hostil que a quebra de unidade propôs. Já viu uma igreja em divisão? Já viu quando tem um grupo, quando há partidarismo, o grupo de fulano, o grupo de Beltrano, o grupo do pastor, o grupo do diácono, o grupo... Já viu quando isso acontece e tem um clima de oposição? É um clima hostil, é um clima de guerra fria. Ao saber do partidarismo que estava acontecendo na igreja de Corinto, uns dizendo: eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros de Cefas, e outros ainda dizendo: eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é isso? É ser de igual ânimo, é ter um mesmo sentimento, é a ausência de divisão, é estarmos unidos em uma mesma disposição mental. E qual é a disposição mental? É que estamos juntos com o propósito de estabelecer, apesar da diversidade, a unidade para a glória de Deus. Irmãos, Deus tem abençoado de forma maravilhosa a nossa congregação. Eu parei um pouco para pensar nisso e eu quero compartilhar isso com vocês. Observe, número 1, Deus nos tem proporcionado o privilégio de investir em missões nos últimos anos, como jamais tínhamos investido antes. 4 anos seguidos que esta igreja me envia até a África, que esta igreja envia ofertas até Moçambique para sustentar obreiros, ajudar crianças necessitadas. Nunca tínhamos feito isso na história desta igreja. Número 2, nós temos auxiliado irmãos necessitados dentro das nossas possibilidades. Parte dos recursos que depositamos aqui, revertemos em auxílio, comprar alimento, pagar uma água, pagar uma luz, dar um bujão, comprar um remédio. Formamos 4, 5 cestas básicas por mês para abençoar famílias necessitadas. Número 3, Deus tem levantado entre nós pessoas para servi-lo na obra do ministério. Há aqui pelo menos 3 que têm dito: eu quero e me preparar para ser pastor. E há outro que disse: pastor, eu quero ser um missionário. Em breve eu vou anunciar quem é. Mas Deus tem levantado pessoas para o seu reino, ou para a obra do seu reino. Número 4, Deus tem acrescido à nossa igreja pessoas, salvando-as. Nós temos tido o privilégio de ver filhos de crentes se rendendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso é bênção. Número 5, adolescentes têm se disposto, sem qualquer pressão de nossa parte, para serem batizados em cumprimento unicamente à ordenança do Senhor, que diz que aquele que crê deve ser batizado. Adolescentes, num tempo de hoje, se dispondo para serem batizados, é bênção, é milagre, é ação do Senhor. Número 6, Deus tem nos abençoado com servos expostos para liderarem ministérios diversos, tendo em vista a edificação da igreja. Pessoas para liderar o departamento infantil, pessoas para liderar a escola bíblica dominical, jovens, adolescentes, a união masculina, a SAF Dorcas, ministério de visitação, ministério de louvor e outros tantos ministérios que contribuem para a edificação do corpo de Cristo e logo para a sua unidade. E isto é bênção do Senhor. Número 7, nós temos desfrutado de um ambiente prazeroso em nossas reuniões. Deus nos tem dado um tempo de comunhão amistosa, uma comunhão cordial,
que pode ser desfrutada, por exemplo, ao término de cada culto. Experimente permanecer um pouco após o culto, não saia correndo ao terminar aqui. Fica um pouco mais aqui no pátio, conversa um pouco mais, experimenta participar dos nossos junta-panelas. Vez por outra convocamos aqui. Traz lá um prato com alguma coisa e vamos nos reunir aqui para almoçar juntos. Comunhão abençoada. Número 8, as nossas assembleias são as nossas reuniões administrativas. Pela graça do Senhor, elas têm tido a marca da paz. São reuniões que estamos buscando saber qual é a vontade do Senhor para os negócios da igreja. E amados, graças ao Senhor, eu nunca realizei uma assembleia nessa igreja com medo de divergências. Eu nunca tive que usar da autoridade como presidente da assembleia para repreender alguém que tivesse tumultuando a assembleia. Isso nunca aconteceu. E sabe, irmãos, todas essas coisas, todas essas bênçãos, são fruto da unidade entre nós. É quando uma congregação entende que deve se empenhar por corresponder com o propósito que Deus tem estabelecido para nós. Sermos um, termos um mesmo sentimento. É necessário, irmãos, que cada um de nós esteja empenhado neste propósito. Precisamos saber que, apesar de sermos muitos, e cada um de um jeito diferente, como igreja, formamos um corpo, todos igualmente cooperando para um só objetivo, que é a glória de Deus. Portanto, amados, esforcemo-nos por preservar a unidade nesta congregação. Não haja entre nós as famosas panelas, aqueles grupos fechados, prontos a fazer oposição àqueles que dele discordarem. Cuidemos para não sermos assassinos da unidade ou mesmo apoiar aqueles que assim se despontarem. Lembremos do princípio das palavras de Jesus, naquele contexto se referindo à doutrina, mas eu quero tomar somente o princípio para aplicar. Ele disse: um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Em termos práticos, um só indivíduo pode minar a unidade de uma congregação. Que Deus nos livre desses e nos conserve em unidade. Algo que eu gostaria de salientar é que a unidade de uma igreja não pode ser condicionada à presença de um pastor. Não é o pastor o vínculo da unidade de uma congregação, ou pelo menos não deve ser. Porque essa igreja é uma. Porque a unidade é a marca dessa igreja? Por causa do pastor Irani. Pelo amor de Deus, se for, estamos perdidos. Não é o pastor que estabelece a unidade de uma igreja. Deus estabeleceu pastores sobre a igreja, mas o vínculo da unidade da igreja é a fé em Cristo e não a administração pastoral. E eu digo isso porque um dia, mesmo que seja por um espaço limitado de tempo, vocês podem ficar sem um pastor. Se Deus quiser me levar para outro lugar, mesmo que seja por pouco tempo, até que venha outro pastor, vocês vão permanecer sem pastor. E nesse contexto de ficarem sem pastor, a unidade da igreja deve continuar. Apesar da ausência temporária de um pastor, eu diria que a unidade da igreja deve estar ativa, número 1, em oração, clamando a Deus pela direção dele para a escolha de um novo pastor. Um coração, a unidade da igreja, juntos clamando: Senhor, nos abençoa, envia um servo para nos pastorear, como o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Mas a igreja clamando junto. Mesmo na ausência de um pastor, a unidade da igreja estará ativa. Número 2, em submissão aos diáconos estabelecidos. Amados, os diáconos não estão aí de enfeite. Eles estão aí porque são pessoas aprovadas diante de Deus, reconhecidos pela congregação,
para exercerem a liderança. Na ausência do pastor, a igreja precisa submeter-se aos diáconos, porque esses é quem vão assumir a liderança da congregação. Assim, a unidade da igreja estará ativa pela submissão aos diáconos, de modo que aqueles que se opuserem, ferindo a unidade, estão contrariando o princípio que Deus estabeleceu para a sua congregação. Na ausência de um pastor, a unidade da igreja, em terceiro lugar, estará ativa no cuidado de uns para com os outros, para suprirem a necessidade de um cuidado pastoral. Não tem pastor não, mas somos um. Se um sofre, diz as Escrituras, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Então não tem pastor para sentir falta de um irmão ou outro, mas tem você que é crente daqui. Rapaz, fulano de tal não está vindo à igreja, será que está doente? Aconteceu alguma coisa? Meu irmão, senti sua falta, o que foi que aconteceu? Na ausência de um pastor, a unidade da igreja, em quarto lugar, estará ativa no exercício dos ministérios para que a obra do Senhor continue. Ah, não tem pastor, eu não vou para a igreja. Não tem pastor, eu não vou servir em nenhum ministério. Não tem pastor, mas a igreja que tem a marca da unidade não deixa a peteca cair, usando aí um chavão conhecido. Ela segue firme, porque cada membro sabe que para o exercício do seu ministério não é dependente da presença de um pastor, porque está servindo ao Senhor e não ao pastor para estar presente. Amados, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e é bem importante neste tema, é que unidade não é o mesmo que uniformidade. Eu repito isso, unidade não é o mesmo que uniformidade. Observe que uniformidade é o esforço através de ações para estabelecer uma forma invariável. Tem a ver mais com o enquadrar todos em um único molde. Isto é uniformidade. Agora, o princípio da unidade nos ensina que, embora sejamos diferentes, nós devemos compreender que fazemos parte do corpo de Cristo e temos um objetivo em comum, que é a glória de Deus. Enquanto a unidade da igreja é propósito de Deus, a uniformidade é exigência do homem. Observemos que a uniformidade exige que todos tenham a mesma opinião, apesar da diversidade. A unidade respeita opiniões diferentes. Claro, se estas opiniões não contrariam os preceitos da palavra de Deus. E isso pode ser observado, por exemplo, em Romanos capítulo 14. É possível na igreja termos opiniões diferentes e não ferirmos a unidade. Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Paulo diz: o que come, não julgue o que não come, porque o que come dá graças, e o que não come também dá graças. É possível ter opinião diferente. Claro, essa opinião submissa ao crivo da palavra de Deus, e permanecermos com unidade. A uniformidade, amados, ela é monitorada, ela é reforçada por exigência humana. Eu chamo isso de verificação do modo. Verificação do molde é o que é a uniformidade. Quando eu digo verificação do molde, eu me refiro àquela observação ou investigação para saber se algo está de acordo com um padrão que é requerido, um padrão estabelecido, padrão imposto, que muitas vezes ele o é
por entendimento pessoal acerca de determinados temas e não por respaldo bíblico. A uniformidade exige, tem que ser desta forma aqui, porque eu quero. Por isso é tão comum encontrarmos pessoas até bem intencionadas, pessoas que estão até preocupadas com a unidade da igreja e fazem uso de métodos não bíblicos para manter ou estabelecer uma uniformidade, sob o argumento de estarem preservando a unidade. Quer ver métodos não bíblicos para estabelecer a unidade? Número 1, unidade por autoritarismo. O que é unidade por autoritarismo? É a exigência de correspondência com uma forma imposta com base em uma decisão particular de um indivíduo ou outros, ou vários, de um líder ou vários. Eu mando aqui, é assim, assim e assado. Isto é autoritarismo. Aqui, um exemplo desse argumento, um exemplo disso é argumentado, por exemplo, levantado em algumas igrejas, o argumento de proibição de certos instrumentos, em defesa da unidade. Não pode uma igreja ter um baixo, uma bateria, um carrom ou uma guitarra, porque isso quebra a unidade. Isto quebra a uniformidade. Unidade, não. A unidade de uma igreja não é medida pela presença ou ausência de um instrumento. E é preciso considerarmos isso. Quem foi que disse que a presença ou ausência de um instrumento estabelece ou quebra a unidade da igreja? A proibição de instrumentos é regra de homens. É pena que homens, baseado nessa visão, limitem, por exemplo, a comunhão entre igrejas de mesma fé e ordem, tão somente pela presença de um instrumento, ou outras práticas como, não tenho comunhão com aquela igreja, por quê? Porque ela bate palmas. Tais pessoas, eu diria, tais pessoas ou igrejas, não são maduras o suficiente para entender que a unidade não requer uniformidade. Antes, manter o objetivo comum de glorificar a Deus, apesar da diversidade. É interessante que a unidade nos ensina a conviver uns com os outros, respeitando o jeito de ser, respeitando uma opinião contrária, apesar de diferir da nossa, nós respeitamos. A unidade diz respeito à disposição de cada crente no corpo, o modo como vivemos, para edificar, para aperfeiçoar os santos. A unidade, irmãos, é fruto do Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreve sobre questão de autoritarismo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Nossa intenção aqui não é formar pequenos iranis ou iranetes, discípulos de Cristo, a semelhança dele. Não dominar sobre a igreja como alguns líderes o fazem, impondo suas opiniões particulares, gostos particulares, e são obedecidos tão somente pela posição que ocupam, pastores, como se pastores fossem infalíveis. Nós não somos. A igreja precisa respeitar o pastor, mas o pastor não é alguém intocável. Se ele errar, deve ser corrigido, chamado a atenção. Ele é servo, como outros também o são. Amados, tenhamos cuidado para não ofuscar a beleza da graça de Cristo e desconsiderar a suficiência da doutrina bíblica para reger as nossas vidas. Tenhamos cuidado para não querer estabelecer regras e mais regras, tão somente com o propósito de colocar em prática uma uniformidade, imaginando ou pressupondo ser
unidade. Número 2, observemos então que outro método não bíblico é a unidade por meio de regras humanas. Aqui é a tentativa de estabelecer padrões externos que expressem a unidade. Aquilo que eu falei, regras sobre regras, regras e mais regras. E amados, deixe-me dizer que a unidade é fruto da ação do Espírito Santo sobre uma igreja comprometida com a glória de Deus, cujos membros estão desfrutando de um processo fluente de maturidade cristã. Essa igreja então desfruta de maturidade. Escrevendo à igreja de Colossos, o apóstolo disse assim, Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Tenhamos cuidado com igrejas que, fundamentadas ou no autoritarismo, ou na reunião de ideias, estabelecendo regras humanas, se tornam árbitros. Ei, você não pode isso. Por que não? Porque aqui não pode aquilo outro. Não pode. Isso também não pode. Um dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor não viu o quê? Na hora do louvor, a irmã fulana de tal fechou os olhos. Vai deixar, pastor, isso? Meu Deus. Escrevendo à igreja de Filipe, Paulo disse: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, unidade, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, a unidade da igreja perpassa pela nossa humildade. Egoísmo, orgulho, soberba, altivez são cruéis inimigos da unidade da igreja. Não permitamos, amados, que tais sentimentos dominem nosso coração ao ponto de transformarmos-nos em assassinos da unidade. É interessante destacar que, na continuidade do texto de Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo aponta para a humildade de Jesus para fundamentar a sua instrução quanto à necessidade de humildade na igreja. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziando-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. Meus amados, eu preciso que você considere isso. Para a unidade da igreja, eu preciso focar menos em mim e mais nos outros. Então não venha com esse seu melindre para que o pastor ou outro irmão coloque você no colo. Pobrezinho de mim, ninguém me visita, ninguém lembra de mim. Esqueceram do meu aniversário, não colocaram no grupo, não vou participar da igreja mais, porque não botaram parabéns lá no grupo, não fizeram uma homenagem, não me destacaram, não me visitaram. Não, para com isso. Menos de você, mais dos outros. Ah, ninguém lembrou do meu aniversário, estou nem com aniversário de ninguém. Não dou parabéns mais a ninguém. Ninguém deu a você, mas dê aos outros, porque você é menos de você e mais dos outros. Deixa de ser melindroso.
Para a unidade da igreja é preciso menos de nós e mais dos outros. Em termos práticos, eu preciso aprender a respeitar, apesar de discordar de certas opiniões ou atitudes de alguns. Não posso estabelecer linhas divisórias de comunhão com irmãos que discordam de mim em certa questão que não é claramente abordada pelas Escrituras. Meus gostos pessoais não podem ser impostos aos outros. Minhas atitudes e desempenho individual devem refletir no coletivo, porque somos um. Eu estou contribuindo para a unidade desta igreja, ou eu estou sendo um empecilho para que a unidade se estabeleça? Será que o meu egoísmo está conduzindo a igreja à quebra da unidade? Eu preciso considerar. Para concluir, conta-se a história de uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria. Naquela reunião que foi antecipadamente convocada, todos estavam ali presentes, e então a lixa da marcenaria tomou a palavra. E a lixa pediu a exclusão do martelo, porque ele estava batendo em tudo e fazendo muito barulho. O martelo então se defendeu, dizendo que a lixa era muito áspera e dura, e ele lembrou que não só ele fazia barulho, então citou o serrote e também a furadeira, e lembrou que ninguém reclamava do serrote ou da furadeira, então era uma acusação injusta, porque estavam fazendo acepção. O parafuso então tomou a palavra, e à medida que ia argumentando, aquela reunião perdeu o rumo, e as pessoas interromperam o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para chegar ao seu propósito. Quando o parafuso então calou, a régua tomou a palavra. Não demorou muito e logo ela fora interrompida, acusada de querer ser certinha e de se julgar no direito de medir tudo. Logo veio o marceneiro e interrompeu aquela reunião. Ele tomou todas as ferramentas e, com uma habilidade ímpar, construiu um móvel maravilhoso e perfeito. Amados, nós somos as ferramentas na marcenaria de Deus, que é a igreja. Somos diferentes, mas pela graça e propósito de Deus, somos um. E através de nós, ferramentas diferentes, Ele constrói móveis belos e perfeitos para a glória dEle. Que nossa congregação seja um. Jesus disse que as pessoas, ao observarem o amor que há entre nós, vejam que verdadeiramente somos os seus discípulos. Sejamos um, uma só fé, um só coração, uma só alma, um só propósito, a glória de Deus, e juntos concorrendo para corresponder com este propósito que Deus estabeleceu. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos a sermos todos de igual ânimo, a termos o mesmo sentimento. É o propósito que o Senhor tem estabelecido para a sua igreja. Abençoa-nos, ó Deus. Livra-nos de divisões, livra-nos de facções, de partidarismo. Livra-nos de corações endurecidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, a tal ponto de minarmos a unidade que o Senhor nos tem abençoado. Conserva, Senhor, esta congregação unida. Para a glória do Teu santo nome oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.